Estou sozinha. Posso me juntar a vocês? Uma mulher surda comunicou-se por sinais com um pai solteiro num café, e a reação dele mudou tudo. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. Numa tarde de sábado, no final de setembro, Bennett Hayes sentou-se na sua mesa habitual no Patty's Café, na Southeast Morrison Street, em Portland, olhando para a mesma planilha de inventário na qual fingia trabalhar há 45 minutos. Ele bebia café frio com gosto de arrependimento, observando casais felizes e grupos de amigos a rir nas mesas ao seu redor. Ele se perguntou quando exatamente sua vida se transformou nessa rotina vazia de evitar sua própria casa nos fins de semana. O problema de ser viúvo há 2 anos é que as pessoas deixam de perguntar como você está após o primeiro ano, porque presumem que você está melhor. Elas presumem que o tempo cura tudo. Mas o que elas não entendem é que o segundo ano é, de alguma forma, pior do que o primeiro, porque o choque passa, deixando você com o fato simples e doloroso de que a pessoa em torno da qual você construiu toda a sua vida nunca mais voltará, e você tem que descobrir como continuar existindo de qualquer maneira. Rachel morreu a 3 de outubro, há 2 anos, num acidente de carro que aconteceu tão rápido que Bennett nem teve tempo de se despedir. Um telefonema do hospital e todo o seu mundo parou. Agora, ele passa todos os sábados, das 2 da tarde até o horário de fechamento, neste café, porque a sua filha de 7 anos, Stella, vai para a casa da avó aos sábados. Ficar sozinho em casa faz Bennett sentir-se como se estivesse a afogar-se. Ele gere uma pequena livraria independente chamada Chapter and Verse, a 3 quarteirões de distância, que Rachel o ajudou a abrir há 6 anos, quando eram jovens e tolos e acreditavam que o amor poderia conquistar qualquer coisa, incluindo um péssimo plano de negócios. E ainda assim, de alguma forma, a loja continua aberta. Embora na metade das vezes ele mal se lembre de encomendar novos estoques ou pagar as contas em dia, Stella é a única razão pela qual ele sai da cama na maioria das manhãs. Ela é uma menina brilhante e engraçada de 7 anos que nasceu profundamente surda e se comunica na língua de sinais americana. Rachel é fonoaudióloga especializada em educação de surdos. Portanto, toda a casa dele sempre foi bilíngue, em inglês e ASL. Ver Stella crescer sem a mãe foi a coisa mais difícil que Bennett já passou. Mais difícil do que o seu próprio luto, porque pelo menos ele teve 29 anos de pessoas a dizerem-lhe em voz alta que o amavam. Mas Stella mal se lembra de como era ter Rachel a fazer-lhe sinal de boa noite ou a acordá-la para a escola com as suas mãos gentis nos ombros. Bennett estava prestes a arrumar o seu portátil e voltar para a sua casa vazia quando reparou numa mulher parada a cerca de 3 metros da sua mesa. Ela segurava uma chávena de café e olhava ao redor do café com uma expressão que ele reconheceu imediatamente, porque a via no espelho todas as manhãs. Pura solidão misturada com o tipo de exaustão que vem de fingir que está tudo bem quando não está. Era pura solidão misturada com o tipo de exaustão que vem de fingir que está tudo bem quando não está. Ela tinha cabelo escuro e encaracolado, preso num coque desarrumado. Vestia jeans e um casaco de malha grande. Havia também um cão de serviço Golden Retriever sentado perfeitamente imóvel ao lado dela, vestindo um colete que dizia cão de audição na lateral. A mulher examinou todo o café, que estava bastante movimentado para uma tarde de sábado. Todas as mesas estavam ocupadas por pelo menos 2 ou 3 pessoas a conversar e a rir. Bennett observou-a respirar fundo, como se estivesse a reunir coragem para algo. Ela caminhou diretamente em direção à sua mesa. Então Bennett rapidamente olhou para o seu portátil, imaginando que ela iria perguntar se a outra cadeira estava ocupada para que ela pudesse pegá-la emprestada para outra mesa. Em vez disso, porém, ela colocou o seu café bem à sua frente. As suas mãos então começaram a se mover em uma linguagem de sinais muito deliberada. As suas mãos formaram as palavras: "Estou sozinha. Posso me juntar a si?" Ela tinha uma expressão vulnerável e esperançosa no rosto, como se estivesse esperando que ele dissesse não, ficasse confuso ou fizesse aquilo que as pessoas ouvintes fazem quando não entendem a linguagem de sinais, que é sorrir sem jeito e apontar para outro lugar. O cérebro de Bennett levou talvez meio segundo para processar o que estava a acontecer. Então, sem que ele sequer pensasse nisso, as suas mãos se moveram automaticamente.
A memória muscular de 7 anos a comunicar com Stella todos os dias entrou em ação. E ele respondeu: Claro, por favor, sente-se. Também estou sozinho. O rosto da mulher transformou-se de esperança nervosa em choque total. A boca dela literalmente abriu-se e ela quase derrubou a chávena de café. Sentou-se tão rapidamente que parecia que as pernas tinham cedido. Ela comunicou, com as mãos a tremer ligeiramente. Sabe, em ASL, pode comunicar. Bennett acenou com a cabeça e respondeu com sinais. A minha filha é surda. Ela tem 7 anos. A minha falecida esposa era terapeuta da fala especializada em educação de surdos. Os sinais são praticamente a minha primeira língua em casa agora. A mulher pressionou ambas as mãos contra a boca e Bennett pôde ver os seus olhos encherem-se de lágrimas. Ela sinalizou. Acabei de me mudar para Portland por causa do trabalho há um mês. Estou aqui há 4 semanas e você é literalmente a primeira pessoa a responder-me com sinais. Todos os outros ou me ignoram completamente ou falam muito devagar e alto, como se eu fosse burra, em vez de apenas surda. Bennett sentiu o peito apertar, porque tinha visto Stella passar pela mesma situação centenas de vezes. As pessoas tratavam-na como se ela fosse defeituosa ou incapaz só porque não conseguia ouvir. Ele sinalizou. Sou Bennett Hayes. Esta é a minha mesa todos os sábados à tarde. Podes sentar-te aqui sempre que quiseres. Não deves ter de comer sozinha. A mulher enxugou os olhos e respondeu em linguagem gestual. Sou Ivy Castaniano. Sou designer gráfica e trabalho em casa. Por isso, basicamente, nunca vejo ninguém, exceto o meu cão, Murray. Obrigada por não me fazer sentir estranha por pedir para me sentar com um completo estranho. Eles assinaram e conversaram pelas 2 horas seguintes e Bennett esqueceu completamente a sua planilha de inventário, o seu café frio e o fato de que deveria estar mergulhado em tristeza. Ivy era engraçada e inteligente e tinha um brilho nos olhos quando assinava sobre coisas pelas quais era apaixonada, como o seu trabalho de design, o seu cão e o quanto sentia falta dos seus pais, que morreram num acidente de avião há 5 anos. Ela explicou que era surda desde os 4 anos de idade, após um caso grave de meningite. Ela cresceu na Califórnia, mas mudou-se para Portland porque o seu trabalho freelance significava que ela podia viver em qualquer lugar. Ela queria um novo começo em algum lugar. Ninguém conhecia a sua história. Bennett contou-lhe sobre a livraria, Stella, e como a sua filha era a única criança surda na sua escola primária regular, chegando em casa todos os dias exausta por tentar navegar num mundo auditivo que não foi construído para ela. Ela nunca tinha conhecido outro adulto surdo além dos membros da família. Bennett estava genuinamente preocupado que Ivy estivesse a crescer a pensar que ser surda significava estar sozinha para sempre. As mãos de Ivy moviam-se rápida e apaixonadamente enquanto ela gesticulava. A representação é tão importante. Eu não conheci um adulto surdo bem-sucedido e feliz até aos 16 anos. Isso literalmente mudou toda a minha vida, porque de repente eu pude ver um futuro para mim. A Stella precisa disso. Ela precisa ver pessoas surdas a prosperar, não apenas a sobreviver. Bennett sentiu algo se abrir em seu peito que estava fechado há 2 anos. Era uma pequena centelha de esperança de que talvez a sua filha não tivesse que lutar tanto. Talvez esse encontro casual com Ivy fosse exatamente o que Stella precisava. Ele sinalizou. Ela tem um festival escolar no próximo sábado. Sei que é loucura, já que nos conhecemos há apenas 2 horas, mas você gostaria de ir e conhecê-la? Sem pressão, se for muito estranho. Só acho que significaria muito para ela ver-te. Os olhos de Ivy arregalaram-se e ela sinalizou. Queres que eu conheça a tua filha depois de me conhecer há literalmente 2 horas? Bennett sinalizou de volta. És a primeira pessoa em 2 anos que me fez sentir que não estou completamente sozinho no mundo. A Stella precisa desesperadamente conhecer alguém como você, que possa mostrar a ela que ser surda não limita o que ela pode se tornar. Então, sim, eu sei que é rápido, mas meu instinto me diz que você é exatamente quem precisamos agora. Ivy estava chorando abertamente nesse momento e sinalizou. Eu adoraria conhecer a Stella. Obrigada por confiar em mim com algo tão importante. Obrigada por ter sido corajosa o suficiente para me responder em linguagem gestual, disse Bennett. Não fazes ideia do quanto esta conversa significou para mim. Bennett gesticulou. Obrigada por ter sido corajosa o suficiente para te aproximares de uma estranha
e perguntar se podias sentar-te. Isso exigiu muita coragem. Eve riu e gesticulou de volta. Estava a cerca de 3 segundos de desistir. Fiquei ali parada, tentando reunir coragem por cerca de 5 minutos. Eles trocaram números de telefone e combinaram de se encontrar no sábado seguinte. Quando Ivy finalmente saiu do café com Murray trotando ao seu lado, Bennett ficou sentado por mais 10 minutos, olhando para o seu telemóvel. Ele salvou as informações de contato dela com o nome Ivy ASL, como se precisasse de um lembrete de que ela era real. Ele dirigiu para casa naquela noite e, pela primeira vez em 2 anos, a casa vazia não parecia tão sufocante. Ele pegou o telemóvel e, com as mãos trêmulas, enviou uma mensagem para a sua sogra, mãe de Rachel. Acho que conheci alguém hoje. Ainda não sei o que isso significa, mas senti algo que não sentia desde que Rachel morreu. É normal eu estar a sentir isto? O telemóvel vibrou em resposta em 30 segundos. A Rachel gostaria que te sentisses vivo novamente, querido. Conta-me sobre ela. Bennett digitou. Ela é surda. Ela fez sinais para mim no café, perguntando se poderia sentar-se. Acho que a Stella precisa mesmo de conhecê-la. Ele clicou em enviar e sentou-se no sofá da casa silenciosa, pensando que talvez a vida estivesse prestes a se tornar menos solitária. O pensamento aterrorizou-o e encheu-o de esperança na mesma medida. No sábado seguinte, Bennett chegou ao festival de outono da escola primária de Stella, com a sua filha praticamente a vibrar de excitação porque ele lhe tinha contado naquela manhã sobre o encontro com Ivy. No momento em que ele sinalizou, ela é surda como tu e quer conhecer-te, o rosto de Stella iluminou-se de uma forma que ele não via desde que Rachel morrera. O festival era um daqueles eventos escolares típicos, com castelos insufláveis, pinturas faciais e uma venda de bolos organizada por mães excessivamente entusiasmadas da Associação de Pais e Professores. Bennett observou Stella olhar à sua volta para todas as outras crianças que corriam em grupos, enquanto ela se sentava sozinha num banco perto do parque infantil. Ela estava a fazer o que sempre fazia, tornando-se pequena e invisível, porque era mais fácil do que tentar integrar-se quando ninguém sabia como falar com ela. O seu coração partiu-se ao ver a sua filha de 7 anos sentada ali, a arrancar a relva e a olhar para cima a cada poucos segundos para ver se outras crianças a convidavam para brincar. Ele estava prestes a ir sentar-se com ela quando viu Ivy a atravessar o campo com Murray, o seu cão de serviço Golden Retriever, a acompanhá-la em ritmo perfeito. Ivy viu Bennett e acenou. No momento em que Stella percebeu que aquela mulher estava a fazer sinais para o pai a 6 metros de distância, seu corpo inteiro ficou rígido de atenção. Então ela correu pela relva tão rápido que Bennett mal teve tempo de reagir. Ela parou bem na frente de Ivy. Suas mãos se moviam rapidamente enquanto ela fazia sinais. Você está a fazer sinais. Você sabe ASL. Você é surda. Você é realmente surda como eu. Ivy ajoelhou-se. Agora, ao nível dos olhos de Stella, ela respondeu com um grande sorriso caloroso. Olá, Stella. Sou a Ivy. Sim, sou surda, tal como tu. Sou surda desde os 4 anos. Somos exatamente iguais. Stella ficou boquiaberta e virou-se para olhar para Bennett com olhos enormes. Ela sinalizou. Pai, ela é adulta e é surda. Eu não sabia que existiam adultos surdos. Achei que fosse a única no mundo. Bennett sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como ele tinha falhado tanto com a filha, a ponto de ela acreditar genuinamente que estava sozinha. Como ela podia pensar que ser surda significava que não poderia crescer e ter uma vida normal? Ele precisou se virar por um segundo para se recompor. Quando voltou, Stella já tinha agarrado a mão de Ivy e estava a arrastá-la em direção ao castelo insuflável, fazendo-a aproximar. Stella segurou as mãos dos dois, balançando-se entre eles e tagarelando sobre tudo o que tinha aprendido. Ela sinalizou para Ivy. Pode vir jantar na nossa casa? Por favor, por favor, por favor. Quero mostrar-lhe o meu quarto e os meus livros. E o meu pai é um péssimo cozinheiro, mas podemos pedir pizza. Ivy riu e olhou para Bennett, que estava claramente ficando um pouco ansioso, e o salvou sinalizando. Que tal eu ir uma vez por semana e ensinar a vocês dois alguns sinais novos? Quarta-feira à noite está bom? Stella literalmente pulou de alegria, e Bennett articulou as palavras obrigado com os lábios. Sabendo que Ivy sabia ler lábios perfeitamente, Stella finalmente foi dormir por volta das 21 horas daquela noite.
Ela estava muito animada para conseguir dormir mais cedo. Bennett sentou-se na cama, olhando para a foto de Rachel na mesinha de cabeceira. Ele a mantinha no mesmo lugar há 2 anos. Pegou a moldura e falou com ela em voz alta, mesmo achando ridículo fazer isso. Gosto muito dela, Ra. Não só porque ela é boa com a Stella, mas porque quando estou perto dela, sinto que posso respirar novamente. No entanto, sinto-me incrivelmente culpado por isso, porque só se passaram 2 anos. Será que posso ter sentimentos por outra pessoa tão cedo? O seu telemóvel vibrou na mesa de cabeceira e ele viu uma mensagem da Ivy que dizia: Obrigada por hoje. A Stella é uma criança tão especial e estás a fazer um trabalho incrível ao criá-la sozinho. Bennett ficou a olhar para aquelas palavras durante 10 minutos antes de conseguir fazer as suas mãos funcionarem bem o suficiente para responder. Ele escreveu: Obrigado por lhe dar algo que eu não podia dar. Ela nunca foi tão confiante ou feliz. Mudaste algo nela hoje. Ivy respondeu imediatamente. Ela obtém essa força ao observar-te. Posso garantir. Vejo-te na quarta-feira. Bennett pousou o telemóvel e olhou novamente para a foto de Rachel. Desta vez, virou o telemóvel de cara para baixo na mesa de cabeceira, porque não conseguia olhar para a sua falecida esposa enquanto pensava em Ivy. Isso parecia a pior traição possível. Os jantares de quarta-feira tornaram-se a sua nova rotina nas 6 semanas seguintes. Ivy aparecia às 18h30 com algum tipo de sobremesa ou lanche, ensinava-lhes novos sinais, trazia livros sobre a cultura surda, mostrava a Stella vídeos do YouTube de artistas, atletas e cientistas surdos a fazer coisas incríveis. E assim por diante. Stella transformou-se diante dos olhos de Bennett. Ela começou um clube de linguagem de sinais na escola e fez 2 novas amigas que queriam aprender ASL. Ela chegava em casa todos os dias cheia de histórias, em vez de exausta por tentar se encaixar num mundo que não foi feito para ela. No final de outubro, numa quarta-feira à noite, depois que Stella foi para a cama, Bennett e Ivy estavam sentados no sofá com canecas de chá frio enquanto conversavam. Wells gesticulava sobre tudo e nada. As mãos de Ivy se moviam lentamente enquanto ela gesticulava. Posso perguntar-lhe algo um pouco pessoal? Bennett gesticulou de volta. Pode perguntar-me qualquer coisa. Ela respirou fundo antes de gesticular. Alguma vez se sente culpado quando está feliz? Como se estar bem significasse que não amava o suficiente a pessoa que perdeu? As mãos de Bennett congelaram no ar. Ele olhou para ela por um segundo antes de fazer sinais. Todos os dias, o tempo todo. Sim, tu também sentes isso. Ivy acenou com a cabeça e fez sinais. Depois que os meus pais morreram, fiquei entorpecida por quase 3 anos. Então, um dia, percebi que tinha rido de alguma coisa e imediatamente me odiei por isso, como se tivesse traído os meus pais por ter experimentado um momento de alegria. Sem pensar muito, Bennett aproximou-se no sofá e fez sinais. É exatamente assim com a Rachel. Agora que estás aqui, sinto que algo está a mudar, e isso aterroriza-me. E se eu ainda não estiver pronta para ser feliz? E se 2 anos não forem suficientes? Os olhos de Ivy estavam molhados e ela sinalizou. O que sentes quando estou aqui? As mãos de Bennett tremiam enquanto ele respondia. É como se eu estivesse a acordar depois de dormir por 2 anos. Como se o mundo tivesse cores novamente, em vez de apenas cinza. Como se talvez eu pudesse ser uma pessoa, não apenas o pai de Stella ou o viúvo de Rachel. Eles estavam sentados tão próximos agora que Bennett podia ver o padrão exato de castanho e dourado nos olhos de Ivy. Ela sinalizou. Isso não é uma coisa ruim, sentir-se vivo novamente. Bennett respondeu em linguagem gestual. Parece que estou a trair. Então eles inclinaram-se um para o outro. O cérebro de Bennett gritava com ele, mas o seu coração puxava-o para a frente. Os seus lábios estavam a talvez 2 centímetros de distância, quando Bennett recuou tão rapidamente que quase caiu do sofá. Ele gesticulou com as mãos desordenadas e frenéticas. Não consigo. Não estou pronto. Sinto muito, Ivy. Ela respondeu imediatamente em linguagem gestual. Não peça desculpa. Não precisamos de apressar nada. Não vou a lado nenhum, prometo. Bennett enterrou a cabeça nas mãos e Ivy esfregou-lhe as costas em pequenos círculos até a sua respiração se acalmar. Quando ele finalmente olhou para cima, sinalizou. Merece alguém que não esteja tão destroçado. Ivy respondeu.
Não está destroçado. Está a curar-se. Há uma diferença. Tudo desmoronou em 2 de novembro, quando a mãe de Rachel apareceu na casa de Bennett sem ligar antes. Ela entrou na cozinha e viu fotos de Ivy e Stella na geladeira. Havia fotos espontâneas das noites de quarta-feira e uma selfie que Stella tinha tirado das 3 fazendo caretas. A sogra de Bennett, Linda, apontou para as fotos e perguntou: "Quem é essa mulher?" Stella fala dela constantemente. "Ivy isso, Ivy aquilo. Quem é ela para ti?" Bennett ficou imediatamente na defensiva. "Ela é uma amiga. É surda e tem sido mentora da Stella. Tem sido muito bom para a Stella." O rosto de Linda endureceu de uma forma que fez Bennett sentir-se como se estivesse a ser repreendido. "Está a substituir a minha filha pela primeira mulher surda que conheceu e a usá-la para criar a minha neta só porque é mais fácil." A voz de Bennett saiu mais aguda do que ele pretendia. "Não estou a substituir ninguém. A Stella precisava de um modelo surdo e a Ivy tem sido incrível com ela. A Rachel teria querido isso." Linda pegou na sua bolsa e dirigiu-se para a porta. Rachel era incrível. Ela aprendeu uma língua inteira para a Stella. Não ouse apagar a memória dela. Ela saiu antes que Bennett pudesse dizer mais alguma coisa. De pé na cozinha, ele sentiu-se como se tivesse sido atropelado por um caminhão, e as suas mãos tremiam quando ligou para Ivy naquela noite para pedir que ela não fosse lá por um tempo. Ele disse que precisava de espaço para resolver algumas coisas. A voz de Ivy ao telefone estava baixa e subjugada. "Fiz alguma coisa errada?" Bennett respondeu. "Não, Deus, não. A culpa é toda minha. Só preciso de tempo." Depois de desligar, sentou-se no chão da cozinha e chorou pela primeira vez em meses. 2 semanas se passaram sem Ivy, e Stella estava absolutamente infeliz, gritando com Bennett todos os dias. "Por que a Ivy não vem mais? Eu fiz algo errado? Ela está zangada comigo?" Bennett mentiu, sinalizando. "Ela só está muito ocupada com o trabalho agora, querida." Stella olhou diretamente nos seus olhos e sinalizou. "Você está a mentir. Dá para ver na sua cara. Você a afastou, não foi? Você ficou com medo e fugiu, como sempre faz." Bennett ficou chocado que sua filha de 7 anos pudesse interpretá-lo com tanta precisão. A 18 de novembro, enquanto Bennett tomava banho, Stella pegou no telemóvel dele, que estava na bancada da casa de banho, percorreu os contactos até encontrar o de Ivy e enviou-lhe uma mensagem. "Por favor, venha ao jantar de ação de graças na nossa casa. Precisamos de si às 14 de quinta-feira." Ela assinou com o nome do pai. Ivy respondeu em poucos minutos. "Tenha certeza, Bennett. Não quero me intrometer se não estiver pronto." Stella digitou de volta, fingindo ser o pai. "Tenho certeza. Por favor, venha. Sinto a sua falta." Ivy respondeu com um emoji de coração, dizendo: "Estarei lá." Stella então apagou toda a conversa, colocou o telemóvel de volta onde o tinha encontrado e sorriu para si mesma, sabendo que tinha acabado de consertar a confusão do pai. O dia de ação de graças chegou, e às 13h45, Bennett estava na cozinha a queimar um peru e a fazer um desastre completo com o puré de batata, enquanto Stella arrumava a mesa para 2. Ele estava tão concentrado em tentar salvar o jantar que não percebeu o sorriso misterioso da filha, como se ela soubesse de algo que ele não sabia. A campainha tocou e Stella saiu a correr antes que Bennett pudesse largar o espremedor de batatas, pois toda a casa tinha um sistema de luzes intermitentes instalado para alertá-la quando alguém estava à porta. Quando ele chegou ao hall de entrada, Stella já tinha aberto a porta. Ivy estava na varanda, segurando uma torta de abóbora caseira, com Murray sentado perfeitamente ao lado dela, com seu colete de serviço. Ela parecia tão confusa quanto Bennett quando o viu parado ali, com a camisa toda suja de farinha. As suas mãos se moveram automaticamente para sinalizar. "O que você está fazendo aqui?" Ivy sinalizou de volta, parecendo genuinamente intrigada. "Você me mandou uma mensagem há 3 dias, pedindo para eu vir para o dia de ação de graças. Disseste às 14 horas. Bennett pegou no telemóvel e percorreu as mensagens para Ivy, mas não havia nada. Não havia nenhuma mensagem há 2 semanas. Ele virou-se para olhar para Stella, que estava atrás dele tentando parecer inocente, mas falhando miseravelmente. Ela fez sinais sem qualquer vergonha. "Opa, fui eu. Peguei o teu telemóvel e a convidei porque estavas a agir de forma estúpida e a ficar com medo."
E a mãe ficaria muito zangada contigo agora por afastar alguém que te faz feliz. Bennett sinalizou. Stella Marie Hayes. O que eu te disse sobre pegar no meu telemóvel? Mas Stella apenas cruzou os braços e sinalizou de volta. Crianças de 7 anos às vezes são mais espertas do que os pais. E tu deverias me ouvir com mais frequência. Agora convida a Ivy para entrar antes que ela vá embora e tu estragues tudo ainda mais do que já estragaste. Bennett olhou para Ivy, que estava parada na varanda dele no frio, segurando uma torta e parecendo pronta para sair correndo a qualquer momento. Ele sinalizou. Sinto muito. Eu não fazia ideia de que ela tinha feito isso. Não precisa ficar se não se sentir à vontade. Mas Ivy respondeu por sinais. É dia de ação de graças e eu ia passar sozinha no meu apartamento a comer pizza congelada. Então, a menos que você esteja realmente me expulsando, eu gostaria muito de ficar. Stella agarrou a mão de Ivy e a puxou para dentro antes que Bennett pudesse responder. E assim, ela estava na cozinha dele a ajudá-lo a preparar o jantar, enquanto Stella se entretinha na sala de estar, dando-lhes espaço para conversar. As mãos de Bennett tremiam enquanto ele gesticulava. Devo-te um grande pedido de desculpas pelas últimas 2 semanas. A minha sogra disse algumas coisas que ficaram na minha cabeça e me fizeram questionar tudo. Em vez de falar contigo sobre isso, eu simplesmente me fechei e te afastei. Ivy pousou a faca que estava a usar para cortar legumes e sinalizou. O que é que ela te disse? Bennett respirou fundo, antes de sinalizar. Ela disse que eu estava a substituir a Rachel por ti, que estava a usar-te para criar a Stella, porque era mais fácil do que fazê-lo sozinho, e que 2 anos não eram tempo suficiente para seguir em frente. O rosto de Ivy endureceu e ela sinalizou com movimentos precisos e bruscos. Primeiro, eu nunca tentaria substituir a Rachel. Tu sabes disso. Segundo, a Stella precisava de alguém da sua própria comunidade, não de um pai substituto. Terceiro, não há prazo para o luto. Não se pode curar seguindo o cronograma de outra pessoa. Bennett sentiu os olhos encherem de lágrimas e sinalizou. Sinto-me culpado sempre que estou feliz ao teu lado. Como se estar bem significasse que eu não amava a Rachel o suficiente. Ivy aproximou-se e fez sinais. A Rachel amava-te? Bennett acenou com a cabeça. Ivy fez sinais. Ela gostaria que vivesses a tua vida, não apenas sobrevivesses. É isso que é o amor. O jantar acabou por ser caótico e, de certa forma, perfeito. O peru estava seco, as batatas estavam grumosas, mas ninguém se importava. Stella falava sem parar. Ivy ria-se da péssima cozinha de Bennett e Murray implorava por restos debaixo da mesa. Depois de Stella ir para a cama por volta das 20 horas, completamente exausta de tanta excitação, Bennett e Ivy sentaram-se na varanda da frente, enrolados em cobertores, e observaram as casas da vizinhança com as luzes acesas. Bennett sinalizou algo que estava com muito medo de dizer em voz alta. Estou a apaixonar-me por ti, e isso assusta-me de morte porque já perdi alguém que amava e não sei se conseguiria sobreviver a isso novamente. Ivy virou-se para ele e sinalizou. Podes perder-me, eu posso perder-te. Esse é o risco de se importar com as pessoas. Mas Bennett, estou sozinha há 5 anos, desde que os meus pais morreram. Prefiro arriscar ter o coração partido do que garantir passar o resto da minha vida isolada. Bennett beijou-a ali mesmo, na varanda. Foi um beijo suave e cuidadoso, cheio de 2 anos de dor finalmente abrindo espaço para algo novo. Quando se afastou, ele sinalizou. Quero fazer isto da maneira certa. Ir devagar, pelo bem da Stella. Pode ser paciente comigo? Ivy sinalizou de volta. Esperei tanto tempo. Não vou a lugar nenhum. 6 meses depois, em maio, o mundo inteiro parecia diferente. Ivy fazia oficialmente parte das suas vidas há 6 meses, visitando-os 4 ou 5 vezes por semana. Stella começou a chamá-la de Ivy Nunca Mãe, porque ninguém estava lá a tentar substituir Rachel, mas Ivy era da família, e isso deixava claro que ela pertencia àquele lugar. A livraria de Bennett estava a ir melhor do que em anos, graças ao redesenho do site e do logótipo feito por Ivy. Eles também começaram a organizar encontros mensais da comunidade surda na loja, onde Stella finalmente fez amigos da sua idade que se comunicavam fluentemente por sinais. Num domingo de manhã, os 3 estavam sentados na sua mesa habitual, no café da Patty,
No mesmo canto onde Bennett e Ivy se conheceram 9 meses antes, quando Patty se aproximou com chocolates quentes e disse: Vocês três parecem uma família de verdade. Fico feliz em vê-los todos juntos assim. Stella fez sinais para os dois. Somos uma família, só que diferente da anterior. E tudo bem, porque a mamã teria querido que fôssemos felizes. Bennett então se levantou para ir à casa de banho, pois seu filho de 7 anos tinha mais inteligência emocional do que a maioria dos adultos. Chegou o dia 28 de setembro, exatamente um ano após aquele primeiro encontro. Bennett disse a Ivy que a levaria a um lugar especial, mas não quis dizer onde. Quando pararam em frente ao Patty's Café numa quarta-feira à tarde, Ivy sinalizou: Por que estamos aqui numa quarta-feira qualquer? Este é o nosso lugar de domingo. Bennett pegou na mão dela e levou-a para dentro, até a mesa de sempre, no canto. Era o mesmo lugar onde ela se aproximara um ano atrás e perguntara se podia se juntar a ele. Sentaram-se e pediram café. Ivy continuava a olhar em volta, como se esperasse uma explicação. As mãos de Bennett moviam-se lentamente enquanto ele gesticulava. Há exatamente um ano, aproximaste-te desta mesa onde eu estava sentado sozinho, a sentir pena de mim mesmo. Gesticulaste 5 palavras que mudaram toda a minha vida. Perguntaste se podias juntar-te a mim. Os olhos de Ivy já estavam cheios de lágrimas quando Bennett saiu do banco, ajoelhou-se no meio do café e tirou um anel. Ele sinalizou: Não precisamos mais ficar sozinhos. Não quero mais ficar sozinho. Ivy, você quer se casar comigo? Ivy soluçava incontrolavelmente, acenando com a cabeça e sinalizando sim 1000 vezes. Todo o café explodiu em aplausos. E Patty veio correndo, chorando e abraçando os dois. Casaram-se na primavera seguinte no Jardim Botânico, com Stella como dama de honra júnior e Murray como porta-alianças, com as alianças presas ao colete. Toda a cerimônia foi conduzida em Arcel, com um intérprete de voz presente para os convidados ouvintes. Os votos de Bennett, assinados na frente de todos, foram: Você ensinou-me que amar-te não apaga o amor por Rachel. Significa apenas que o meu coração cresceu o suficiente para ambas. Você me deu permissão para viver novamente. Os votos de Ivy foram: Você me viu quando eu me sentia invisível. Você me deu uma família quando eu pensava que ficaria sempre sozinha. Prometo amar você e Stella com tudo o que tenho. 2 anos após o casamento, Bennett, Ivy e Stella, que agora tinha 11 anos, estavam a fechar a livraria numa terça-feira à noite qualquer. Ivy tinha começado a dar aulas de língua gestual americana 2 vezes por semana para pais ouvintes com filhos surdos. A comunidade que tinham construído estava a prosperar. Enquanto caminhavam para o carro, uma jovem surda, com cerca de 19 ou 20 anos, parou Ivy na rua. As suas mãos moviam-se hesitantes enquanto gesticulava. Desculpe, peço desculpa por incomodá-la, mas mudei-me para Portland há 2 semanas e não conheço ninguém aqui. Sinto-me muito sozinha. Vi-te a fazer sinais e pensei que talvez me compreendesses. O rosto de Ivy iluminou-se e ela fez sinais. Sei exatamente como te sentes. Mudei-me para cá há 3 anos e senti o mesmo. Na verdade, estamos prestes a ir jantar. Queres juntar-te a nós? A expressão da jovem transformou-se de desespero em esperança em meio segundo. Bennett observou a sua esposa retribuir a mesma gentileza que lhe foi demonstrada há 3 anos num café, quando ela perguntou a uma estranha se poderia sentar-se. Às vezes, admitir que se sente sozinho e pedir a alguém para o acolher é a coisa mais corajosa que se pode fazer. Ivy aproximou-se de uma estranha num café e sinalizou 5 palavras simples. Essas palavras mudaram 3 vidas. Bennett aprendeu que seguir em frente não significa esquecer o passado. Significa honrar as pessoas que perdemos, escolhendo viver a vida ao máximo e amar profundamente. Stella aprendeu que ser diferente não significa estar quebrado. Significa ser exatamente quem você deve ser. O mundo precisa abrir espaço para todos nós. Se esta história te lembrou que formar conexões requer coragem, que é normal pedir ajuda e que todos nós estamos apenas à procura de alguém que nos veja, então vá em frente e clique no botão de inscrição. Partilhe isto com alguém que tem medo de se aproximar, medo de tentar novamente ou medo de ser demasiado diferente ou danificado para ser amado, porque não está sozinho. Nenhum de nós está.
Só precisamos de ser corajosos o suficiente para pedir. Obrigado por estar aqui conosco.